Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Calazans, eu sou advogado, mestre, doutor em Direito e professor universitário. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar desse Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, e eu escolhi para vocês um tema que eu estou estudando atualmente, que são as cidades inteligentes. Mas hoje o foco específico é as cidades inteligentes e a crise do coronavírus. Quando a gente pensa em cidade inteligente, a primeira ideia que vem na nossa mente é a ideia que uma cidade é inteligente por existir um site oficial da cidade na internet. E a gente sabe que a grande parte dos municípios do Brasil não tem internet, nem tampouco um site oficial. As cidades inteligentes não é sinônimo apenas de um site oficial. Essa cidade inteligente, à primeira vista, seria uma malha de serviços e de bens disponíveis na internet, possibilitando que aquele cidadão estabeleça um contato direto com o cyberespaço e que interfira na qualidade tanto das ações públicas quanto nos processos de consumo. Tanto isso se aplica no mercado global quanto no mercado local. Então, essa cidade inteligente, ela vai atuar como um sistema de redes inteligentes que estão conectados. Então, a gente precisa saber, primeiro, quais são esses objetivos da cidade inteligente e o que é que nós temos relacionados à cidade inteligente, que é um tema interdisciplinar, não é um tema específico do direito, mas que existe ligação e consequências íntimas com vários direitos do cidadão. Direito esses que a gente pode exemplificar aqui como a privacidade, a saúde, a democracia. Então, quais seriam os objetivos trazidos pelos grandes doutrinadores que tratam da matéria para a instalação ou a criação de uma cidade inteligente? O primeiro objetivo é promover o vínculo social, ou seja, promover a ligação entre o cidadão e o poder público. Segundo objetivo, incentivar a inclusão digital, ou seja, democratizar o acesso à informação. Isso permite que, com a cidade inteligente e com a inclusão digital, toda a população tenha um acesso a essa informação. O terceiro objetivo é produzir dados para a gestão do espaço. Nós sabemos que, hoje em dia, todo o sistema do poder público é alimentado por dados. E a cidade inteligente tem como esse objetivo produzir esses dados para a gestão do espaço público. Gestão essa que é feita pelo próprio poder público. Além disso, tem o objetivo de aquecer as atividades políticas, culturais e econômicas, permitindo que o cidadão, através da tecnologia, se aproxime das decisões políticas, culturais e econômicas do poder público. E, por fim, reforça a dimensão pública nas cidades digitais. Permite que a democracia e a cidadania esteja presente nessa ligação entre cidadão e o poder público. Então, são esses os objetivos da cidade inteligente. Mas, além disso, e não menos importante, nós temos que saber que, para existir a cidade inteligente, antes disso, deve existir uma internet disponível para toda a população. E aí nós temos que analisar o seguinte: a internet, na nossa Constituição Federal, é um direito fundamental. Na lei de marco civil, ela é. Mas na nossa Constituição, ela não está expressamente como um direito fundamental. Mas a ONU já entendeu
que a internet é um direito fundamental de toda a humanidade, em face das infinitos benefícios sociais que surgem com o emprego da internet para a população. Mas não basta que tenha apenas a internet disponível para todos. É necessário que, além disso, exista uma educação digital. Ou seja, toda a população de baixa renda tem que ser alfabetizada, tem que ser disponível bibliotecas digitais para a formação complementar dessa população. Então, além da internet para todos, é necessário a educação digital para que todos possam, através da cultura, através da educação, utilizar a internet a seu favor. Então, não basta, por exemplo, entregar um aparelho de celular para um determinado cidadão. Esse cidadão ele tem que ter uma educação digital e uma internet disponível para que ele possa saber utilizar esse aparelho e aproximar o cidadão do poder público. Então, são esses dois requisitos: internet disponível para todos e educação digital. Nesse processo de smartização, lembre que cidades inteligentes tem como tradução em inglês Smart Cities. Nesse processo de smartização, em uma cidade inteligente, é imprescindível a inclusão dos cidadãos nesses processos decisórios, com a tecnologia funcionando como uma espécie de ponto de aproximação entre poder público e a população. Aquela parcela de pessoas que está fora da tecnologia, nós aplicaremos, nesse caso, um fenômeno denominado de gentrificação, que significa exclusão social, que é justamente a exclusão da parcela da população que não possui habilidades suficientes para lidar com a tecnologia. Como eu disse anteriormente, é necessário, nesse processo de criação das cidades inteligentes, da aproximação do cidadão nos processos de tecnologia, da aproximação do cidadão entre o poder público e a população, é necessário que toda a parcela da população esteja englobada nesse processo. Porque se uma parte da população não tiver acesso suficiente e não souber lidar com essa tecnologia, nós estaremos aí diante de uma exclusão social, denominada, como eu disse, de gentrificação. Antes, é necessário também a gente abrir um parêntese aqui para falar que, antes de qualquer governante, antes de qualquer político defender a instalação ou a criação de uma cidade inteligente, é necessário, pela lei, que dentro do plano diretor seja esse plano diretor inteligente. Então, não tem como um determinado município transformar essa cidade em uma cidade inteligente se, antes disso, não tenha dentro do plano diretor, que é a lei municipal específica para tanto, dentro desse plano diretor, tem que ter as regras da cidade inteligente. Então, esse plano diretor é denominado de plano diretor inteligente. Existindo esse plano diretor, nós podemos falar, no segundo momento, de uma governança inteligente. E aí nós vamos analisar o papel do governante em relação a isso. Esse governante ele tem que instituir políticas públicas com o intuito da participação da população, tanto na criação dessas políticas públicas, quanto na fiscalização dessas políticas públicas, quanto também na efetivação dos direitos. Então, é necessário que o cidadão tenha, a partir da tecnologia,
a aproximação desse cidadão com o poder público, para que ele possa, utilizando essa tecnologia, participar de todas as fases da política pública, seja ela na fase anterior do projeto, seja ela na fase de execução e seja ela na fase posterior. Todo esse caminho da política pública tem que o cidadão estar presente. Então, no Brasil, é de responsabilidade do poder público a inclusão do cidadão como o usuário digital. Isso não quer dizer que o poder público não possa fazer parcerias com empresas privadas para que se possa colocar uma internet e uma inclusão digital para toda a população. Mas antes disso, antes de um plano diretor inteligente, antes de uma governança inteligente e antes da inclusão de toda a população como um usuário digital, a gente não pode falar de cidades inteligentes. Para isso, nós tivemos um crescimento de inclusão de várias legislações que tratam das cidades inteligentes e da inclusão digital. Então, é necessário que o poder público faça políticas públicas que impliquem no fomento da inclusão digital. E quais foram, até hoje no Brasil, as políticas públicas que foram realizadas nesse sentido? A primeira que eu trouxe para vocês é um convênio do ICMS, baseado na Lei 141 de 2007, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder uma isenção de ICMS na prestação de serviços de comunicação. E o exemplo disso é um convênio entre a NET e um grupo telefônico com o objetivo de um programa de banda larga popular para toda a população. Então, a gente não pode ter dúvida que essas isenções tributárias podem ser eficazes no incentivo às ações de inclusão digital. Esse é o primeiro fomento que o poder público fez em relação às políticas públicas de inclusão digital. O segundo é a própria lei do Marco Civil. Essa lei de número 12.965/2014 deu o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania. E, por fim, o Ministério da Ciência elaborou uma portaria específica de número 7.154/2017 para incentivar e criar as cidades inteligentes no nosso país. Quem quiser ter acesso a todo esse programa feito pela União para a instalação de cidades digitais ou de cidades inteligentes, basta entrar aqui, como vocês podem observar no slide, no site do Ministério das Comunicações, que tem um programa chamado Cidades Digitais, que tem o objetivo de modernizar a gestão, ampliar o acesso de serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros com a utilização da tecnologia. Basta você clicar nesse link que você vai observar quais são as cidades do seu estado que estão englobados nesse programa. Não só quais são as cidades, mas quanto o poder público já disponibilizou ou vai disponibilizar de orçamento para que o prefeito dessa cidade transforme essa cidade em uma cidade inteligente. E aí eu vou falar agora para vocês de casos concretos relacionados à cidade inteligente, tecnologia e o direito. Primeiro, nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia em virtude do coronavírus, ninguém tem dúvida que nós estamos utilizando muito mais a internet. Tanto isso é verdade que toda a internet do mundo
está sendo prejudicada pela grande quantidade de utilização. Nós estamos fazendo pedidos via aplicativo, como, por exemplo, iFood, usando a tecnologia nessa fase de pandemia. Mas, segundo os especialistas e pesquisadores do tema cidade inteligente, a cidade inteligente deve ser utilizada de forma mais eficaz quando se fala do transporte. O primeiro foco, o principal foco dos gestores que tratam da cidade inteligente é utilizar a tecnologia para diminuir o congestionamento no transporte público. Nós poderíamos, como em alguns estados e países permitem, observar o caminho mais próximo do transporte público de um ônibus municipal ou intermunicipal e saber exatamente a hora que esse ônibus vai parar no ponto de ônibus que nós estamos. E o motorista desse ônibus, se ele com a tecnologia, poderia saber se naquele ponto alguém deseja subir no ônibus. Se assim não for desejo daquele que está no ponto, o motorista não precisa parar e caminhará o seu percurso. Ou seja, de infinitas maneiras, nós podemos utilizar a tecnologia no transporte público. Não só no transporte público, mas também no transporte privado. E aí eu trouxe para vocês uma pesquisa da Associação Nacional de Transporte Público, publicada recentemente, que mostra que o Brasil perde 267 bilhões por ano em virtude do congestionamento. Então, seria um foco principal utilizar a tecnologia no transporte, tanto público quanto no transporte privado. Além disso, vou trazer agora para vocês um exemplo concreto da aplicação da cidade inteligente pela Prefeitura do Rio. Segundo essa reportagem, a Prefeitura do Rio lançou um app de fácil acesso a toda a população que mostra em tempo real as informações sobre o tempo e a mobilidade urbana. E aí a pergunta é, qual a diferença desse app para os outros que já fazem isso? A diferença é que esse app é específico para a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele não mostra apenas a previsão do tempo e a quantidade de carros, mas ele mostra também uma árvore que está atrapalhando o caminho de uma rua. Ele mostra também um buraco que precisa ser tapado pelo poder público, ou seja, ele é muito mais específico. Como também, através desse app, o poder público pode enviar alertas sobre futuras mudanças climáticas e futuras mudanças na mobilidade urbana para todas as pessoas que têm o app no seu celular. Outro exemplo disso é agora com o governo de São Paulo, que também lançou um app inédito para agendar a retirada de medicamentos pela população. Então, antes da população se dirigir àquela farmácia pública, ela pode agendar o dia para buscar o seu medicamento, como também verificar se existe o medicamento naquela farmácia. E isso vai diminuir tempo, vai diminuir tanto o tempo do poder público quanto o tempo do cidadão, como também vai transformar esse serviço e vai dar efetividade a essa relação. Outro exemplo disso, exemplo de aplicações de cidades inteligentes no Brasil, é a cidade de Indaial.
que fez um app para permitir que toda a população, todos os moradores tenham acesso aos serviços públicos. Como, por exemplo, através desse app, é possível retirar certidões, é possível retirar documentos necessários que o cidadão precisa para a gestão da prefeitura pública. Ou seja, imagine que você possa, por exemplo, sem sair de casa, através de um aplicativo, buscar uma certidão que a prefeitura pode lhe dar para determinado serviço público. Essa cidade já criou esse app, mas esse app pode ser criado por qualquer cidade. E não tenho dúvida que o custo desse app para uma cidade é um custo razoável de aplicação. Então, é uma ferramenta que moderniza o contato do poder público com os moradores. E um dos maiores exemplos que eu quero mostrar para vocês agora é a criação de uma cidade inteligente, a criação de uma cidade inteligente pela empresa Google no Canadá. Nesse caso, nós não temos uma transformação de uma cidade tradicional em uma cidade inteligente. Nesse caso, nós temos a criação do início e 100% de uma cidade inteligente. E como é essa cidade? Primeiro, essa cidade está localizada em Toronto, no Canadá, e é uma entidade formada pelo Google e por autoridades municipais, estaduais e federais. Em relação à estrutura, toda a cidade é de madeira e ela pode comportar 3.000 habitações. Só que o uso dessa habitação, ela é adaptada. Ela tem diferentes usos conforme a necessidade. Então, pode um determinado apartamento, durante determinados dias, servir de moradia e durante determinados dias, servir de escritório. Então, a depender da necessidade dos moradores daquela cidade, essa cidade ela é adaptada. Além disso, a energia nessa cidade será geotérmica, que é aquela energia a partir do calor interno da Terra. E, em relação à reciclagem, 80% do lixo será aproveitado. E não poderia ficar de fora a questão do transporte. Como aqueles que projetaram essa cidade digital do Google pensou em relação aos transportes? Eles pensaram em criar túneis subterrâneos para a realização tanto de transporte de entrega quanto de transporte de materiais. Em relação à tecnologia, deve existir a fibra óptica, como também um Wi-Fi em velocidade de 5G para toda a população. Mas aí nós chegamos no ponto que, e a privacidade? Se essa cidade é totalmente digital, se essa cidade é totalmente inteligente, as pessoas que vão morar nessa cidade terão privacidade? A pergunta é não. A privacidade é relativizada. Por quê? Porque as informações coletadas dos ocupantes dessa cidade inteligente não serão anônimas. Essas informações serão coletadas, armazenadas e poderá ter um fim econômico. Poderá o Google, sabendo das necessidades de cada um daqueles moradores, utilizar essa necessidade para vender o produto que cada um deles necessita. Então, o que é que a gente
deve concluir em relação a essa cidade inteligente nesse momento que nós vimos? Primeiro, é o poder público que tem que assumir o importante papel no que diz respeito ao desenvolvimento das ações das cidades inteligentes. Isso não quer dizer que o poder público não possa fazer parcerias com as instituições privadas para a criação dessas cidades inteligentes. Por que eu estou falando isso? Porque não existe democracia sem inclusão digital, a qual não diz respeito apenas ao simples acesso à tecnologia, mas relaciona-se também com a construção e a vivência de uma cultura de rede. Então, eu gostaria de deixar o meu e-mail, o meu contato para vocês via e-mail, contato@diogocalazans.com, como também o meu Instagram, Prof. Diogo Calazans, e agradecer e dizer que estou sempre disponível nas redes sociais para a gente trocar uma ideia relacionada à cidade digital, a direito e à tecnologia. Muito obrigado.